Conversa com Jeane hoje tá assim, cheia de emoções. Eu tenho uma história aqui muito assim impactante que a minha amiga Jace vai contar pra vocês. Essa linda mulher maravilhosa. Jace, deixa eu lhe dar um abraço, querido. Obrigada por você ter vindo, viu? E a sua história assim, quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei assim muito curiosa e assim impactada. E pedi para você vir aqui falar comigo, porque eu gostaria muito que o meu público pudesse entender como é que uma pessoa passa por tudo que você passou e supera. Conte como foi desde o início. Sim, você sabe que cada um de nós tem uma história de superação para contar. E a minha não é diferente. Eu perdi minha mãe muito cedo. Aos 19 anos ela foi assassinada. Na época eu tive que me ver sozinha, né, com 4 irmãos para criar. Passei um período bem complicado, cheguei a morar na rua. Passei um período também reciclando materiais reciclados na rua. Então não foi fácil, né? Na época ele atirou na minha mãe, em mim, na minha irmã de 5 anos. E aí a gente passou por um processo bem difícil. Só que assim, eu não deixei a situação ali naquele momento dizer onde era que eu poderia chegar ou não. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de fazer 19 anos. E eu soube assim, que pelo que eu vi nas matérias, que foram matérias de TV, foi uma coisa assim muito forte que aconteceu, não foi isso? Isso, na época a gente passou em linha direta, né? Foi um episódio que teve muita repercussão, porque a cidade pequena, na época nós do interior, minha mãe era uma professora muito conhecida na cidade, e acabou se envolvendo com esse rapaz que era bem mais jovem do que ela. Na época ele tinha 19 anos e a minha mãe tinha 46 anos. Nossa. E aí ele era uma pessoa assim envolvida com droga, ela era professora, a nossa família não aceitava esse relacionamento. E aí, mesmo assim, mesmo a família não aceitando, ela acabou se envolvendo com ele. Na época eu tinha 7 anos de idade, ele já tentava me molestar nessa época. E aí com o passar do tempo, eu acho que com meus 12 anos eu passei para minha mãe a situação, ela também não acreditava, né, no que estava acontecendo, eu creio que por gostar dele. Quanto tempo sua mãe ficou nesse relacionamento? Ela ficou, eu acho, eu não me recordo assim claramente, mas eu acho que ela ficou ainda, acho que uns 7 anos. Eu não vou te dizer assim com precisão, mas ela teve 3 filhos com ele ainda, né? No total ela teve 5 filhos. Eu e Laísa e os outros 3 que é desse rapaz. E aí foi um momento assim bem... E você ficou tomando conta também dos filhos dele? Dos filhos dele. Que é seu irmão? Que são meus irmãos, por parte de pai. E graças a Deus todos os meus irmãos eu consegui criar. São pessoas de bem, não se envolveram com nada de errado. E eu digo, o mais interessante da minha história é você... Não é aquele momento ali que eu passei, foi o depois. E tantas situações assim para você se envolver no errado. E eu sempre pedi a Deus sabedoria para Deus não deixar eu entrar pelo caminho errado, embora, muito nova. Eu lembro que teve uma situação na minha vida, que para criar os irmãos, na época a gente não tinha condições, eu não tinha condições assim de pagar aluguel, de manter a casa. E aí eu disse, eu vou conseguir um trabalho em uma loja. E aí, só que assim, eu não tinha o ensino médio completo na época, né? Não entendia nada de computação, de computador, e tentei um emprego em uma loja. E não deu certo. Mas por que você é tão linda, maravilhosa? Porque assim, eu não tinha indicação para trabalhar nessa loja. Não sabia ler e escrever direito na época, né? Estava passando por toda essa situação e é tanto que as pessoas elas tinham medo de ficar próximo a mim, porque como ele estava solto ainda na época, as pessoas tinham medo de se aproximar de mim e ela aparecer e matar todo mundo. Trabalhar em casa de família eu não conseguia, porque eu era nova na época, com 19 anos, as mulheres algumas tinham um receio de me colocar dentro de casa. Só que Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que eu lembro que essa loja que eu fui pedir trabalho, emprego, poucos meses depois eu fui dona da loja. Você entende o que é superação, o que é estar com Deus? Quando ela contou isso, eu disse, como assim? O que é que você fez para ser a dona da loja? Nova, com 19 anos, 4 irmãos, e agora imagina, as pessoas olhavam para mim, eu achava interessante que as pessoas olhavam para mim e faziam assim, a bichinha. Só que eu digo a você, Deus olhava lá do céu e dizia, não, aí alguma coisa de bom vai sair. Sabe quando você olha assim para um cenário e tem tudo para dar errado? Eu tinha tudo para dar errado, sabe? Mas Deus achou graça em mim e disse, não, eu não livrei ela da morte para que ela fosse mais um rascunho perdido, né? Então, e aí eu sei que eu acabei na época conhecendo um rapaz, eu casei e ele era o dono da loja, a loja que eu pedi um emprego, um trabalho e não consegui. E aí foi quando eu entrei nesse mundo de empreender. Sim. Né? Aí você estava com quantos anos quando casou com o dono da loja? 20 anos. Um ano depois, eu conheci ele e acabei casando e hoje tenho 3 filhos maravilhosos e é uma bênção na minha vida. Mas nessa sua superação, o que mais assim lhe marcou, que você acredita que é importante passar para as pessoas poderem entender, que eu fico imaginando que é uma cena que você presenciou da sua mãe, ele atirando na sua mãe, ele atirou no seu irmão? Atirou em mim e na minha irmã de 5 anos. Atirou em você e no seu irmão.
E assim, eu já passei muitas coisas na minha vida, mas eu nunca levei um tiro. Então assim, quando a gente imagina isso, quando eu imagino isso, eu fico imaginando como é que você teve, Deus te abençoou muito, mas também você teve muita força para superar tudo isso. O que você acredita que você deve deixar para as pessoas que estão lhe vendo agora, em termos dessa superação? Primeiramente, a gente tem que ter fé. A gente não pode olhar para a dificuldade e ver como se fosse ali é o fim, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que usar a fé. E o querer. Quando a gente quer que algo dê certo na nossa vida, as dificuldades vêm, as situações vêm contra, mas a gente tem que usar a nossa fé e a vontade de querer fazer com que as coisas dêem certo. Então, é assim, eu sempre digo, as pessoas que estão próximas a mim, que passam por mim, quando a gente usa a fé ao nosso favor e a vontade de querer, tudo é possível, sabe? E a gente tem que ver, olha, às vezes eu acordava à noite, na verdade eu nem conseguia dormir, porque na cidade que a gente morava não tinha água na torneira. E precisava comprar água para beber e cozinhar, e a outra água era para tomar banho. Às vezes eu acordava à noite, e na maioria das vezes não conseguia dormir porque não tinha água para beber, e eu não conseguia dormir com sede, sabe? E a questão do murmurar. Ninguém nunca me viu murmurando, sabe? Dizer assim, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Sabe? Ao contrário, eu sempre sou grata ao Senhor e eu dizia, não, se o Senhor me livrou da morte, é porque algo de bom tem, sabe? E eu sempre grata. E eu lhe digo hoje, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se eu não tiver nada, mesmo assim eu vou continuar sendo grata a Ele. Porque tudo é dele, tudo é para Ele. E eu não vim aqui para pregar, falar de religião, eu estou falando de algo que realmente aconteceu na minha vida. E não foi porque eu li um livro, porque eu vi em revista. Então, assim, eu uso a gratidão. E ela funciona, viu? Olha aí, você que não está sendo grato, pense no que essa mulher está dizendo. A força de superação dessa mulher. Eu já recomecei algumas vezes na minha vida, mas hoje eu vejo que o meu recomeço foi um café pequeno. Por mais que eu tenha minhas dores, por mais que eu tenha minhas marcas, porque como nós somos únicos, a minha dor não é a mesma sua dor, né? Mas assim, quando eu olho para o que você passou de superação, obrigada, meu Deus. Gratidão, muita gratidão pelo que eu já passei. Porque não é fácil. A gente passa, às vezes, sozinho, ou passa com a família, mas você passar para construir isso, ainda ter que carregar 4 irmãos, você ter força para você e força para eles, não é brincadeira. Eu admiro muito você, muito. Essa é a sua história, realmente não é para ficar interna, é para ir para o ventre, é para ir para o mundo. Porque eu falo muito em superação, eu falo muito em recomeçar, principalmente eu que dei uma virada aos 50 anos, mas eu sei que eu tive outras viradas antes, estou valorizando muito essa agora porque é o meu momento, mas eu nunca levei um tiro. Eu nunca tive que também arrastar 4 irmãos, entende? Então é nessa hora que quem está nos ouvindo parar e refletir. E como a gente está aqui nesse mês que fala muito no feminicídio, fala muito em mulheres, e a gente vê cada vez mais isso acontecendo no nosso Brasil, infelizmente, e que isso não tem cor, não tem raça, não tem, é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é questão social, a gente sabe disso. A violência doméstica, ela está em todo lugar. Então você, mulher, que eu quero dizer para você, tenha força. Não desista de você, porque você tem como superar. Olha o exemplo dessa mulher linda, acho ela linda. Obrigada. E ter superado tudo isso. Eu quero que você deixe um recado aqui para o meu público em relação a essas mulheres que passam por determinadas situações, por essa violência. O que você diria para elas? Eu lhe digo o seguinte, primeiro, é que você tem que pedir ajuda. Minha mãe, ela passou por toda a situação de violência em casa. Eu percebia que ela tinha muito medo de pedir ajuda. Tem que procurar a família, tem que se abrir com as pessoas. Porque às vezes a gente tem medo do preconceito. Como ela era um pouco mais velha que ele, ela tinha preconceito, ela achava que ia sofrer algum preconceito em relação a pedir ajuda. E eu acho que a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que procurar as autoridades, a gente tem que buscar essa força que não é fácil. E às vezes a gente olha para outra pessoa e diz assim, por que fulano não se liberta disso? Por que não sai dessa situação? Não é tão fácil assim, só sabe quem vive. Na maioria das vezes, a gente quando está ali com um agressor dentro de casa, às vezes a gente até quer pedir ajuda, mas falta força. Né? E o medo do julgamento do próximo. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de amor e empatia para nós mulheres, para as outras mulheres e acolher. Né? E tá sempre atento a essas situações em casa, porque na maioria das vezes, voltando para a questão de você colocar um homem dentro de casa e ele querer molestar ali seus filhos, né? Na maioria das vezes a gente acha que o perigo está lá fora, né? A gente às vezes segura os nossos filhos dentro de casa achando que vai estar seguro dentro de casa, e na maioria das vezes o perigo está dentro de casa. Então a gente tem que parar, tem que conversar com nossos filhos, procurar saber o que está acontecendo e ficar atento a essas situações. E eu digo a vocês, a gente tem que pedir sim ajuda. E a gente não precisa ter medo do julgamento do próximo, a gente tem que pedir sim ajuda. E tudo é possível, né? Quando a gente realmente quer sair dessa situação, a gente vai pedindo sabedoria ao Senhor e consegue sim se sair dela.
veja o exemplo, tenha força, tenha coragem, não tenha medo. E assim sigamos. Um abraço, minha amiga. Meu amor.